conspiração. É interessante ver como uma série de ideias estranhas e malucas se multiplicam diariamente em diversos contextos, trazendo medo, pavor e insegurança para tanta gente. Quando a gente olha para a Bíblia, 2 Timóteo 2,18 vai nos falar que surgiu num ambiente de alguns que se afastaram da fé a propagação da ideia de que a ressurreição já havia passado. Imagine só que loucura o pessoal dizendo, não, a ressurreição já aconteceu. Não, parece que eu vi. Não, tinha um cara ali que ele estava morto, agora ele está vivo, ele andou por ali. Você imagina, andou por aqui, andou por ali, parece que tem um monte de zumbi. Que coisa complicada. Eu fico imaginando o medo, o pavor, a confusão, uma série de complicações que surgem no contexto da igreja primitiva através de uma fake news, de uma informação inadequada que se torna assim uma espécie de preâmbulo dessas terríveis teorias da conspiração que deixam a gente numa total confusão. Por isso é importante a gente assentar o pensamento, tranquilizar o coração, porque é tanta ideia estranha. É gente falando de ET, é gente falando de reptilianos, são pessoas falando de uma espécie de plano de domínio de todo mundo, como se isso fosse a coisa mais fácil de acontecer. É cada ideia estranha tentando achar atores diferentes para um pretenso domínio completo de todas as pessoas, realidade que de fato nunca conseguiu acontecer de maneira plena na história humana. Por isso, eu quero chamar a sua atenção. Tranquilize a sua mente e volte-se para o estudo da palavra com toda a dedicação e muita transpiração, porque se você ficar ouvindo bobagem e for vítima das teorias de conspiração, você vai, na verdade, entrar numa verdadeira piração. Olá, com alegria nos reunimos de novo, como igreja e como irmãos, para louvar o nome do nosso Deus, render a Ele graças e aprender mais desse Pai amoroso, poderoso e bondoso. Vamos juntos? Deus te abençoe. Deus te abençoe.
para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor, e não existe nenhum Deus que seja digno como tu, e nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor, e não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Na, 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 na. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Oh, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Oh, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Vivo pra te adorar. Oh, vivo pra te exaltar, te adorar. Oi, gente linda. Uma alegria poder estar hoje aqui com vocês e poder compartilhar este tempo de oração, este tempo de procurar a face de Deus. Eu tenho visto nestas últimas semanas a provisão de Deus em coisas e momentos que eu tenho precisado com urgência. Eu tenho visto o carinho das pessoas sendo parte deste processo, deste cuidado de outras pessoas. E realmente é maravilhoso ver o corpo de Deus funcionando como tal,
como corpo de Deus, fazendo aquilo o que Deus mandou. Também eu tenho passado por algumas batalhas e eu tenho visto nisso o cuidado de Deus, o amor de Deus em cada uma dessas batalhas. Poder reconhecer que Deus é provedor, que Deus cura, que Deus protege, mas também reconhecer que Deus é soberano e que tudo aquilo que Ele decidir, Ele sabe por que faz. E neste momento, eu quero te convidar para que oremos juntos, reconhecendo o Deus soberano que tudo faz e que tudo aquilo que decide é realmente aquilo que a gente precisa. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado pelo teu amor e misericórdia. Obrigado pela tua paz. Obrigado, Senhor, por prover aquilo que precisamos. Obrigado pelas tuas respostas de oração. Ainda que aquilo que a gente receba como resposta não seja aquilo que a gente estava pedindo, aquilo que a gente estava desejando. Mas obrigado, Senhor, por ser um Deus soberano e por a gente poder depender totalmente de Ti. Nos ensina, Senhor, a aceitar as Tuas respostas e a saber esperar os Teus tempos. Senhor, nos ajuda que nossas almas, nossas vidas possam descansar em Tua mão, sendo consciente que o Senhor sempre dará o melhor para seus filhos. Senhor bendito e poderoso, Jeová dos exércitos, eu te peço, Senhor, a Tua provisão para aqueles que precisam. Senhor, traz consolo para aqueles que precisam consolo, Senhor. Traz saúde para aqueles que precisam saúde. E traz paz no coração, Senhor, para aqueles que estão esperando ainda da Tua resposta. Dá força, Senhor, a Teu povo, para que possamos acreditar em Ti, Senhor, em todo momento, sabendo que o que o Senhor preparou para as nossas vidas sempre será o melhor. Senhor, reconhecemos Teu poder, reconhecemos a Tua autoridade, mas também reconhecemos o Teu amor pelas nossas vidas. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente linda, Deus abençoe. Ele vem de um povo
Olá, irmãos da Igreja IBNU, aqui é o missionário José Carlos, mais conhecido como Zé da Água, direto do sertão nordestino. Eu gostaria de louvar o Senhor em gratidão nesse dia com os irmãos por tudo que Ele tem feito. Primeiramente pela segurança que Ele tem nos dado aqui em missões. Nossa região é uma região muito precária na área de saúde, a UTI mais próxima fica a 200 quilômetros, mas graças a Deus nesse tempo de pandemia tivemos pouquíssimos casos aqui na nossa região e a gente fica muito feliz por ver o cuidado de Deus sobre nós. Também louvar o Senhor pelo avanço da igreja aqui, apesar dos desafios que vêm, com todos os cuidados, todas as nossas congregações, igrejas dos interiores, nesse ano de 2021 já puderam voltar com as atividades de alguma maneira, pregando o Evangelho, discipulando, batizando, e a gente vê o reino de Deus expandido no sertão nesse tempo. Os projetos também de transformação social têm acontecido. Durante esse ano a gente já retomou com a nossa escola de agricultura, que tem ensinado dezenas de famílias a plantar no semiárido, tendo geração de renda. Também apoiamos outras comunidades a limparem os seus açudes, a terem reservatórios para captar a água da chuva desse ano, podendo plantar e ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente vê que o reino de Deus continua se expandindo e nós louvamos ao Senhor por isso. Então eu gostaria de deixar para os irmãos essa mensagem de que Deus continua agindo no mundo e que ainda vai acontecer muitas coisas tremendas para a gente louvar o Senhor. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Graças a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos dado em nossa vida, e chegou o momento quando nós temos a oportunidade de fazer diferença no reino de Deus através das nossas ofertas e contribuições, sinal da nossa gratidão, sinal do nosso envolvimento no reino. Graças a Deus por todos aqueles que fazem parte da IBNU e têm feito diferença. Graças a Deus porque a IBNU tem abençoado pessoas em condição de muita fragilidade e vulnerabilidade social, através do apoio que ela faz com alimentos e entrega de itens de primeira necessidade. A IBNU tem ajudado a missão que acontece no interior do Brasil, em São Paulo, proclamando a palavra e ajudando gente na Ásia, em lugares difíceis, complicados, na África, no interior de Moçambique, no Paraguai, em diversos lugares, no sertão do Brasil, também no contexto da Europa Oriental e região próxima, e nós queremos aqui, neste momento, ter a oportunidade de agradecer a Deus e de encaminhar de maneira concreta a nossa oferta, a nossa doação, a nossa gratidão a Deus para, inclusive, que o reino de Deus continue avançando. Então, se você hoje tem essa decisão no seu coração e quer encaminhar a sua oferta, dízimo, doação, isso será muito bem recebido e abençoará tanta gente como nós recentemente abençoamos os que sofrem no Amazonas. Particularmente, recentemente, ajudas foram enviadas para outros lugares onde a necessidade é maior. Então vamos entregar esse momento e nós agradecemos a sua disposição de estar em parceria com essa comunidade bíblica, séria e responsável, que encaminhará esses recursos para o crescimento do reino de Deus. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pela bênção que o Senhor tem nos dado, tantas coisas boas na nossa vida pessoal, física, espiritual, material, e nós te louvamos pelo teu sustento, a tua graça e a tua bondade. Oramos agora, ó Deus, pela situação difícil de tanta gente que o Senhor conhece nesse momento de grande desafio na economia, não só no Brasil, mas no mundo todo, e pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe e que o Senhor receba agora essas ofertas, doações, dízimos, contribuições, que seja para a tua glória e que nos dê sabedoria, tato e percepção adequada para enviar cada contribuição adequadamente para o crescimento do teu reino. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos neste novo dia, e nós invocamos a bênção de Deus sobre todos, e nesta
manhã, neste dia, e talvez você que nos acompanhe à tarde ou à noite, nós queremos agradecer a Deus e já fizemos por meio de orações, por meio dos cânticos e celebramos a bênção de Deus que chega a nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje nós vamos refletir e pensar sobre as Escrituras e o nosso tema será: se Deus é que faz a decisão, por que é necessário fazer missão? Como é que a gente lida com isso? Estamos neste mês enfatizando na IBNU a necessidade da missão, estamos na proclamação do Evangelho, valorizando a pregação, e muitas vezes a gente pensa, mas na verdade a decisão não é de Deus, não é Ele que é o Senhor soberano, Ele que decide todas as coisas. A Bíblia não fala de palavras como eleição, predestinação, escolha divina, e isso parece mais confundir do que nos ajudar a entender o que Deus tem a nos falar. E eu começaria lembrando o que o texto de Atos, capítulo 16, tem a nos dizer, especialmente nos versículos de 11 até o verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convidou. É interessante observar esse texto, e eu gostaria também de fazer menção aqui ao que aparece em Atos capítulo 13, versículo 48, quando Paulo está no contexto da sua viagem, da sua primeira viagem missionária. A história de Lídia acontece na segunda viagem. A Bíblia diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. É muito interessante observar a palavra de Deus e aqui para olharmos o que vai acontecer no cenário da história de Atos 16, vamos compreender o que está acontecendo, né? Paulo é dirigido especialmente por Deus. Ele está na região da Anatólia, né, onde hoje fica o moderno país da Turquia, e ele recebe uma orientação da parte de Deus. Ele inclusive gostaria de pegar o caminho para outro destino, mas ele tem a famosa visão daquele homem da Macedônia que pede que ele vá para lá trazer algum tipo de ajuda. Paulo, então, compreendendo que isso era a direção de Deus, ele vai para a Macedônia, e chegando lá, nós temos as histórias que aparecem ali. Temos o caso daquela moça que está com um espírito mau, e Paulo vai confrontar aquele espírito adivinhador. Isso lhe traz problemas, ele acaba sendo preso juntamente com Silas, e depois de sofrer e de ser açoitado na prisão, vai acontecer no final do capítulo 16 a famosa história da conversão do carcereiro de Filipos. Paulo, então, nesse contexto do capítulo 16, vai
estar, como nós vimos aqui antes desse episódio, acontece a história do encontro com Lídia. E o que acontece? Filipos é uma cidade que fica na parte norte da Grécia, a antiga região da Macedônia, e Paulo pega a famosa estrada, a Via Egnácia, né, seguindo o caminho. A Bíblia diz que, na verdade, ele chega, né, os detalhes de Lucas são interessantes sobre como é que foi essa caminhada, essa chegada, né, de uma parte por água e depois por terra. Ele vai desembarcar ali na famosa cidade de Neápolis, onde até hoje ali tem o famoso Porto de São Paulo, quando Paulo pela primeira vez chega em terras europeias para mudar para sempre a história daquele continente. Paulo então pega a estrada e vai passar por Anfípolis, a Polônia, e vai chegar a Filipos, né? E Filipos é uma cidade muito especial, né? Você pode ver que na descrição do texto diz que a cidade é uma colônia romana, quer dizer que ela tem um status diferenciado dentro do Império Romano, uma cidade de destaque, uma cidade expressiva, e há toda uma história significativa ali em Filipos. E Paulo então chega, e é interessante observar como a diretriz da parte de Deus e do Espírito de Deus no livro de Atos sempre atua na igreja com o propósito da missão. A gente vai ver isso em Atos 13, né, quando Paulo e Barnabé estão reunidos e o Espírito Santo os convoca para exatamente dar início à primeira viagem missionária. A ideia é a seguinte: o Deus da grande salvação, Deus da redenção, Deus que se revela a Israel, tinha já preparado, né, o momento quando essa grande salvação, plenamente efetuada por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, deveria se estender a todos os povos. Então ela começa em Jerusalém, vai para Samaria e vai na direção dos confins da terra. E, portanto, toda a diretriz em Atos é o Espírito agindo de uma maneira poderosa e uma maneira preparada para a execução da missão. Isso é tão importante porque a gente deve entender aqui que muitas vezes existem comunidades cristãs, igrejas que se organizam e que perderam a perspectiva da missão, né? São comunidades voltadas para o seu universo interior, onde as pessoas estão prevalecentemente valorizando a relação entre os crentes da comunidade. Na verdade, uma comunidade que tem muita comunhão, mas perde a principal razão de ser, né? A missão no sentido duplo da palavra. Qual é a finalidade dessa Igreja de Cristo e qual que é a missão segundo o próprio Novo Testamento? Então o Espírito vai impulsionando essa igreja primitiva no sentido de anunciar as boas notícias da chegada do reino de Deus, da chegada da salvação, da vinda do Messias, da vinda daquele que é profeta, sacerdote, rei, proclamando essas boas novas do Evangelho. E então isso acontece, e a maneira como acontece tem esse desdobramento na direção de sair do mundo exclusivamente judaico para o mundo samaritano, e finalmente para o mundo gentílico. E olha, e não é qualquer mundo gentílico. O que estava acontecendo, né? Inicialmente, nessa época, é interessante ver como é que Deus de fato aparece na Bíblia como esse Senhor soberano que tem o domínio da história. Isso acontece no momento em que há uma espécie de preparo no nível global para a expansão do Evangelho. Nós temos um Império Romano, que é uma unidade política grande, em paz, com grande desenvolvimento econômico, com estradas indo por toda parte, com um sistema inclusive de correio que funciona, uma série de elementos que permitem exatamente essa expansão nessa ocasião. E por causa desse momento da história, quando temos muitas religiões estranhas, inclusive de diversas partes do mundo, tentando disputar o espaço ali que havia, né, na mente não só dos romanos, mas dos
povos que estavam sob o domínio deles, né, e aqui nós estamos na parte oriental do império, onde predomina a cultura grega e algumas religiões, né, nós temos religiões de mistério da Ásia Menor, a gente tem religião egípcia, por exemplo, como o culto de Ísis, a gente tem a adoração do imperador romano, ou seja, é um sincretismo, uma confusão, uma realidade complicada, e nesse contexto, olha que coisa interessante, o povo judeu chama atenção. Por quê? Porque eles são diferentes. Eles não adoram muitos, diversos, às vezes centenas de deuses. Não, eles têm um Deus só. Esse Deus não pode ser limitado pela imaginação humana. Não existem estátuas, não existem figuras desse Deus, é um Deus invisível. Um Deus que não se confunde com a ordem criada, é um Deus único, distante, diferenciado desse mundo pagão. E ele chama atenção. E essa realidade desse Deus que se apresenta, né, nas escrituras hebraicas nos tem trazido toda uma diretriz de vida que valoriza a família, que valoriza a ética, que valoriza o cuidado do semelhante, que presta atenção muitas vezes aos desfavorecidos. E isso chama a atenção desse mundo. Então, nessa época, muita gente do universo pagão, inclusive gente de perfil grego mesmo, ou romano, começa a prestar atenção, e esse pessoal começa a ir na sinagoga. E eles vão lá querer saber, escuta, mas como é que é isso? E esse Deus de Israel, o que foi que ele disse? E como é que é? Então eles se aproximam dessa realidade. Mas quando eles fazem isso, eles encontram aquele elemento religioso definido, muitas vezes detalhista em vários aspectos, que tinha sido desenvolvido especialmente no ambiente farisaico. E aí muitos desses gentios até estão interessados no Deus de Israel, até querem saber sobre a história da ação de Deus no contexto da sua revelação, mas passar por todo aquele ritualismo e aquele elemento que tem, né, todo um perfil legalista daquele universo, eles não estão dispostos. Então essas pessoas, o que acontece? Alguns até se tornam prosélitos, ou seja, eles se convertem ao judaísmo mesmo. Mas outros não, eles são chamados tementes a Deus. Quer dizer, são pessoas que não são de origem judaica, são esses gentios pagãos que desistem do paganismo, das outras religiões, e passam a valorizar este ensino do Deus único que se revelou aos judeus, e tornam-se assim, digamos, amigos da sinagoga sem se tornarem judeus mesmo. E nesse caso você vai encontrar, aí quando Paulo chega a Filipos, sob a direção do Espírito Santo, ele vai encontrar aí um ambiente seguindo a sua estratégia missionária. É muito interessante ver isso, tá vendo? Como Paulo é dirigido pelo Espírito, como ele tem uma estratégia de trabalho bem definida e organizada, ele está acompanhado ali de Silas, e quando ele chega, ele vai procurar um lugar de oração. Que história é essa de um lugar de oração? A comunidade judaica, quando vivia numa certa cidade do antigo Império Romano, e tem como referência de diretriz de organização que ela precisa ter pelo menos 10 indivíduos, 10 homens, pais de família, para poder formar uma sinagoga. Isso em hebraico é chamado de minyan. E no caso, a gente vê que em Filipos, né, em outros lugares, Paulo vai à sinagoga, porque Paulo é judeu, ele é de origem farisaica, ele conhece as escrituras, então ele vai anunciar a chegada do Messias. Mas em Filipos isso não acontece, porque não existe uma comunidade judaica suficientemente significativa e, portanto, se não vamos, né, fazer aquilo que a Bíblia diz primeiro para o judeu e depois para o grego, a gente deveria então começar pela sinagoga, aqueles que estão esperando o Messias, para onde é que a gente vai? Aí Paulo vai diretamente para um lugar de oração. É interessante onde fica esse lugar de oração.
lendo as Escrituras, conhecendo as diretrizes do Antigo Testamento, especialmente da lei da Torá, a gente sabe que os judeus foram orientados por Deus até aquela prática, assim, onde você tem um elemento de purificação, que é o lavar-se em água, que aparece no livro de Levítico em diversas ocasiões. Essa purificação que garante, né, uma certa higiene no mundo antigo e até mesmo no mundo posterior, e garante uma espécie de purificação ritual e cerimonial, preparando o indivíduo para essa relação de proximidade com Deus. Então, ele vai para a beira do rio, né? Existe ali o rio Zigactes, na região de Filipos, a localidade é conhecida, nós temos lá um lugar até hoje que celebra esse batismo de Lídia, e Paulo vai encontrar, os judeus tinham o costume, né, conforme a orientação que aparece até nos Salmos, de orar 3 vezes ao dia. Paulo sabe como, quando, onde, e chega e encontra exatamente um lugar de oração, onde nós temos esse elemento interessante. Por que ele encontra mulheres lá? Que é muito provável, nesse momento os homens devem estar em atividade trabalhando, é um grupo de pequenas, de poucas famílias, né? Pouca gente, é uma comunidade muito pequena, e o texto destaca Lídia. Quem é essa Lídia? Lídia vai nos mostrar o texto, tem esse nome porque ela é originária da cidade de Tiatira, ou seja, Tiatira é uma cidade distante dessa região, que ficava na região, que é região da Lídia. Então ela era na verdade uma imigrante, que veio talvez em busca de oportunidade de melhor situação econômica. Nós não temos detalhes sobre a sua família, por exemplo, não há nenhuma menção sobre o seu marido, talvez ela fosse viúva, nós não temos detalhes sobre a sua vida. A única coisa que sabemos é que ela era uma temente a Deus, assim como Cornélio. O que é uma pessoa temente a Deus? É alguém que tem um temor especial por Deus? Não. Temente a Deus era o nome que se dava a esses gentios que não queriam assim entrar nesse ritualismo judaico com todos os detalhes desse contexto farisaico, mas que acreditavam e levavam a sério o Deus que se revelou a Israel e a sua palavra, e eram esses amigos da realidade judaica e, digamos assim, amigos da sinagoga, como a gente poderia dizer. E Lídia está nesse contexto, nesse ambiente, e ela está lá, e ela é uma comerciante, ela é vendedora de um tecido de púrpura, né? Aliás, recentemente a arqueologia encontrou aí um pequeno achado onde mostra esse colorido púrpura, roxo, desde os tempos antigos, algo muito semelhante ao que nós vemos nesse achado. E ela então vai e trabalha nessa área, e ela encontra o apóstolo Paulo nesse ambiente do contexto do lugar de oração. E aí o que vai acontecer no encontro de Paulo em missão, seguindo os desígnios de Deus, proclamando as boas novas do reino? O texto bíblico vai ter uma frase especial que chama a nossa atenção. A frase diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para acatar, para acolher, para receber o que Paulo dizia. E aí nós chegamos nessa questão interessante, né, que leva muita gente a ter uma discussão muito ampla, né, e que interfere diretamente na nossa perspectiva de missão, porque nós temos, assim, digamos, algumas posições extremistas que tentam explicar esse fenômeno. Tem gente que diz, não, olha, Deus já fez tudo, Ele já entregou para a gente, agora a missão depende da gente, está na nossa mão. Nós temos que fazer, Deus agora entregou a responsabilidade para nós, e se nós falharmos, o reino ficará comprometido, como se o ser humano fosse o elemento determinador de tudo, e o homem diz, afirma, e as pessoas que têm a responsabilidade de responder, e esse evangelho vai ser pregado por toda parte até chegar ao fim dos tempos. Outras pessoas dizem, não, na verdade, né, tem uma história famosa do grande missionário no contexto da Inglaterra, William Carey, né, que queria sair para evangelizar o mundo, e ele foi conversar com
pastor, um líder na ocasião, né, da área religiosa, e falando do seu desejo, e a resposta, segundo se conta, né, daquilo que teria acontecido nessa conversa, o líder disse, olha, quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele mesmo vai fazer isso, não vai precisar da sua ajuda. Né? Ou seja, há pessoas que imaginam que se Deus é soberano, se Ele salva, se Ele faz as coisas, isso quer dizer que a nossa participação, nosso envolvimento, nosso trabalho é irrelevante. Vejam, as duas maneiras de entender essa realidade são equivocadas. Na Bíblia, no relato bíblico, você vai ver como esses dois elementos estão numa relação de sintonia que nem sempre a gente consegue ter facilidade de explicar racionalmente. Então veja lá, será que existe mesmo essa história de que Deus é que define e encaminha a decisão? Vamos lá. Por que é que muita gente afirma isso e de onde vem esse pensamento? Quando nós lemos a Bíblia, não tem dúvida que a Bíblia vai deixar clara a ideia de que Deus é o Senhor, que Ele é o Senhor soberano, que Ele tem o domínio sobre tudo. No próprio conceito do Deus revelado na Bíblia, Deus, Ele não só é onipotente, Ele tem todo o poder, como Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em toda parte, e ao mesmo tempo Ele é um Deus bondoso, amoroso, e um Deus que também é juiz, né, e é responsável pelo julgamento de tudo o que existe no contexto da realidade humana e no próprio universo. Então, se é verdade que Deus sabe de tudo e que Ele tem o todo poder, não tem como a gente não imaginar que Deus, sim, é aquele que define as decisões de uma certa maneira. Por quê? Porque se Deus está sabendo do que vai acontecer e Ele tem todo o poder, mesmo que a gente vá dizer, ó, não foi Ele que interferiu e agiu lá, não existe como a gente não ver algum papel de responsabilidade divina nisso, já que Ele poderia de alguma maneira interferir e evitar que todo o poder pertence a Ele. Então, nesse cenário, a Bíblia vai dizer o seguinte, que todas as coisas que acontecem no cenário pessoal e no cenário nacional e geral, de alguma maneira estão debaixo dessa supervisão e desse agir divino. Quer ver que interessante? Na história do Israel antigo, aconteciam certas coisas em que os israelitas, né, os judeus, eles não tinham resposta para entender. E a Bíblia sempre diz, olha, quando o faraó faz o que faz e se opõe ao povo de Israel e decide manter sua ação de escravidão, a Bíblia vai dizer frases que incomodam tanta gente, é que eu endureci o coração de faraó e ele não deixará vocês saírem. Aliás, o próprio texto de Romanos vai dizer que Deus levanta o faraó para mostrar nele o seu poder. É interessante quando a gente vê a Síria atacando e destruindo o Reino do Norte, fazendo coisas terríveis, Deus diz, ó, não se preocupe, a Síria é a vara da minha ira. Nós vamos ver no contexto da Babilônia, o Nabucodonosor invadindo, destruindo Judá, algo que parece que escapou o controle de Deus. Deus diz, não, Nabucodonosor é meu servo. Deus vai falar que Ciro, rei da Pérsia, que acha que fez muita coisa, ele é o meu ungido, quer dizer, o meu escolhido, o meu enviado. Então, essa ideia dessa atuação, né, tão definida, poderosa de Deus, se desdobra até mesmo no Novo Testamento, quando a gente vê que chegou a plenitude dos tempos, chegou a hora da determinação divina, e por isso, em relação ao que acontece no contexto da salvação, a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Efésios 1:5, que em amor Deus nos predestinou. A palavra predestinação, a palavra eleição, esses elementos que reforçam a escolha divina, são muito claros em diversos textos e não dá para a gente assim tapar o sol com a peneira e dizer que isso significa outra coisa.
Inclusive o apóstolo Paulo, né, quando vai discutir esse assunto, vale a pena, por exemplo, a gente dar uma olhada em Romanos, ali desde o capítulo 9, indo até o capítulo 11, tem textos até mais fortes, né, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia, né? É dessa lógica que vem aquele conceito de que do Senhor vem a salvação, porque na verdade o povo de Israel em aliança com Deus falhou completamente. Se Deus não trouxesse a sua intervenção para trazer a salvação, todo o projeto estaria comprometido. Então isso é muito nítido e muito claro. Em sintonia com esse pensamento, você vai ver, e é muito curioso isso, né? Porque você vê o enfoque missionário do livro de Atos, onde você vê o apóstolo Paulo com seus companheiros de viagem, em plena atividade, em ação, motivados como sujeitos, agentes conscientes na história. Nesse recheio de relato de Atos, aparece não só essa expressão clara e nítida no texto, mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, isso que acontece lá no contexto da primeira viagem missionária. Creram ali, né, quando Paulo vai passar por Chipre, depois vai para Listra, Icônio e Derbe, no contexto, né, quando se anuncia essa salvação chegando aos gentios, creram aqueles que haviam sido ordenados, designados, destinados para a vida eterna. Então a gente vê um encontro desse elemento significativo, né, da eleição, da predestinação, da soberania, que tem a ver com o Deus que necessariamente é todo-poderoso e necessariamente é o Deus bondoso e também onisciente, junto com essa trajetória da missão que cumpre o propósito de Deus no anúncio, né, na proclamação, na pregação do Evangelho. Agora é interessante observar o que o texto de fato diz para nós. A Bíblia não diz que de repente o Espírito Santo entrou no coração de Lídia e ela já sem saber de nada, sem ter consciência, quando viu, se tornou uma cristã. Não existe assim, né, uma espécie de possessão do poder de Deus que domina uma pessoa de modo a anular a responsabilidade, a atuação da pessoa. Veja que o texto é sutil, né? O texto ele combina os dois elementos. Ele diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para acolher. Mas quem vai acolher, quem vai receber essas palavras de Paulo é Lídia. Tanto que na sequência, ela que parece ser uma mulher de bom posicionamento e na verdade ela recebe, né, Paulo, né, e Silas e quem está com ele ali no contexto da sua casa, e casa aqui não é o que a gente imagina, né, que não, tem uma casa com 2, 3 quartos aí, com umas 4, 5 pessoas morrendo. Casa é um conceito maior, né, que envolve ali uma pessoa responsável, né, por um grupo de parentes, amigos e até servos e empregados que trabalham ali, né? É um elemento muito mais amplo. Então, nessa casa, né, que Lídia, claro, é a pessoa responsável maior, e é curioso porque Lídia também é uma mulher, né, é uma mulher gentia, e a gente vai ver como é que Lucas enfatiza a maneira como o Evangelho vai atuando poderosamente na vida das mulheres que não tinham um lugar adequado naquele ambiente, por exemplo, mais farisaico e também no mundo greco-romano. Ela diz para Paulo, se vocês me consideram uma crente no Senhor é a pessoa que crê, que deposita a sua fé, que deposita a sua confiança nas palavras que são apresentadas no anúncio do Evangelho. De modo que, isso é bem curioso e interessante, que o fato de Deus ser soberano, o fato de nós vermos a Bíblia falar em eleição ou em predestinação, em esse domínio da história da parte de Deus, isso não exclui de modo nenhum a nossa responsabilidade como sujeitos que devem ouvir e prestar atenção e tomar decisão na nossa vida.
Isso não exclui a nossa participação consciente nesse processo, e isso de modo nenhum anula a liberdade humana, que é um valor fundamental que nós encontramos na própria Escritura. E portanto, o que a gente vai ver? Que a mesma Bíblia que afirma que Deus endureceu o coração do faraó, também afirma que o faraó endureceu o seu próprio coração. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 8. As duas coisas estão presentes, né? Na verdade, a Bíblia trata de um assunto que a própria, vamos dizer, a própria realidade, a própria discussão, até na história da filosofia e do pensamento humano, tem a ver com essa questão que os seres humanos sempre perguntaram se aquilo que acontece com eles é apenas obra de um destino. E esse pensamento exagerado cai naquilo que a gente chama de fatalismo, né? A pessoa pode se entregar a um fatalismo de um pretenso destino que a vida dele não tem como mudar. A pessoa se entrega a um fatalismo, por exemplo, biológico, né? Eu tenho uma situação assim e não há nada que eu possa fazer. Existe gente que se entrega a uma espécie de fatalismo sociológico, né? Eu nasci nesse contexto, minha família é assim, não há como mudar nada. Quer dizer, é a rejeição da possibilidade da superação por meio do exercer adequado da liberdade daquilo que está diante de nós. Por isso a gente vai ver pessoas, por exemplo, com condições muito favoráveis que se entregam a um tipo de atitude irresponsável de abrir mão daquilo que podem fazer na sua vida. E você vê gente com situações muito difíceis e que conseguem agir com uma história de superação extraordinária. A Bíblia está cheia dessas pessoas. Pega Moisés, por exemplo, vai ser o profeta de Deus que vai trazer a palavra. Ele nem sabe falar direito. A Bíblia está cheia de indivíduos que a gente diz, esses indivíduos nunca seriam as pessoas que nós apostaríamos neles, mas você tem uma história de superação, onde há o encontro dessa ação soberana, poderosa, graciosa de Deus com essa ação consciente, responsável, marcada por liberdade da parte do indivíduo. Da mesma maneira, Nabucodonosor, ele é o servo do Senhor, mas não quer dizer que o que ele fez não receberá juízo de Deus. Veja Abacuque capítulo 2, veja os ais que vão cair sobre Babilônia. A Síria também recebe o julgamento do Senhor. A própria realidade de Israel e de Judá, a responsabilidade dos seus atos é cobrada, de modo que é muito importante entender que a dificuldade não está no fato de nós falarmos, olha, já que Deus é que toma a decisão, isso vai comprometer a missão ou isso vai dispensar a pregação? De maneira nenhuma, porque assim como duas paralelas se encontram no infinito, assim como você nunca vai ver uma moeda que não tenha dois lados, essas duas realidades estão sabiamente integradas nas Escrituras e elas fazem parte desse processo especial de ação poderosa de Deus na história. Por isso, o texto, com muita sabedoria, vai dizer, olha, não é possível que alguém, pela sua própria força, pela sua própria limitação, seja a pessoa protagonista na história da sua salvação. A Bíblia vai mostrar muito isso claramente, né? Do Senhor, por exemplo, cegar os olhos de quem, de alguma maneira, também fechou o coração e a vida para Deus. Esse processo de endurecimento do coração aparece em diversos textos com clareza. Você vai observar que o Senhor abriu o coração. Você tem que entender que você deve ser humilde, que você tem a sua limitação, a sua fragilidade, que você tem que entender de fato quem Deus é. Deus não é simplesmente um ser um pouquinho mais poderoso que nós, que a gente entra numa negociação com Ele como duas pessoas que estão assim mais ou menos no mesmo status. Não. Você hoje humilhe-se diante de Deus, coloque-se perante Ele, porque
É o agir soberano e poderoso do Espírito de Deus é que abre caminhos especiais na nossa vida, no nosso coração. Lídia não tinha virtude nela mesma, apesar de ser uma pessoa sincera que buscasse a verdade, mas o Senhor que abriu o coração. Então Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nossa vida, para que a gente entenda quem Deus é e nós nos coloquemos diante dele com essa consciência. Da mesma forma, Lídia é que recebe esse abrir de Deus para acolher a palavra. Esse acolhimento envolve uma ação nossa. Então não pode haver desculpa, e eu vejo muita gente usando doutrinas bíblicas de maneira irresponsável. Bom, se Deus perdoa, e se Deus é bondoso, né, como Romanos diz, então ele vai ser mais glorificado quando ele me perdoar mais vezes. Então eu vou viver na minha vida como eu quero. Eu já encontrei gente na minha vida dizendo, não, eu sou de uma família bem cristã e que serve a Deus. Quando eles forem para o céu, eu pego carona e vou junto. Né? Eu faço parte da realidade. Essa atitude nunca pode tirar de nós a nossa responsabilidade, o nosso uso consciente da nossa liberdade para tomar decisões em sintonia com a palavra divina. Porque a mesma Bíblia que afirma a eleição diz, vigiem, tome cuidado. A mesma Bíblia que fala sobre isso fala do perigo da apostasia. A mesma Bíblia que diz isso nos convoca à obediência, nos chama ao arrependimento. E tem frases até fortes dizendo que aqueles que se afastaram de Deus negaram o soberano Senhor que os resgatou. Imagina só, negar o soberano Senhor que os resgatou. Quer dizer, uma frase que os dois grupos radicais não conseguem nem lidar bem com essa situação. Então, há uma responsabilidade séria que cai sobre nós e nós não podemos rejeitar isso. Tanto é que Lídia se apresenta como alguém que é crente, ou seja, que exerce a sua fé, que crê. Ela não é alguém dominada por uma força fatalista que age sobre a sua vida sem que ela tenha controle. Então você hoje é convocado a entender o que esse texto de Atos está nos ensinando. Primeiro, a obra de Deus envolve o esforço missionário. Você não tem desculpa nenhuma, nem para acreditar no seu poder e na sua força, caminhando independentemente de Deus, nem nenhuma desculpa para dizer, como Deus está fazendo, eu posso ficar de longe olhando e tirando foto. Não. O Espírito age dentro da comunidade da fé para levar a missão até os confins da terra, e se você faz parte do corpo de Cristo, a sua responsabilidade é envolvimento. A igreja enviava aqueles que faziam a missão, a igreja dava suporte e levava aí a condição para que isso acontecesse, a igreja se mantinha em oração e, na sua realidade local, continuava a proclamação da missão. Nós vemos que sim, existem, né, é bonita a frase, né? E creram aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Nós não sabemos onde está a colheita de Deus. É como a gente chegar numa árvore assim, balançar a goiabeira, a mangueira, né? E vai cair a fruta madura. Vai chegar a colheita de Deus. E é interessante, esse apóstolo Paulo, que ensina tanto sobre eleição, sobre predestinação, sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana, ele está ativo, dirigido por Deus, em plena atividade, sem temor. É importante demais entender isso. Por que essa ideia do Deus soberano é tão importante? É porque o futuro está garantido. É que nós não precisamos temer sobre a salvação, nem sobre o plano de Deus, porque ela é infalível. É Ele que a sustenta plenamente, e eu posso estar tranquilo nesse aspecto. E a postura de Paulo é uma postura de envolvimento que traz os frutos para alcançar as Lídias que estão diante de nós. Então hoje eu faço um desafio a você de ajoelhar-se, de se colocar diante dessa percepção desse Deus soberano que abre os corações e ao mesmo tempo tomar uma atitude consciente, como Paulo tomou, como Lídia tomou, como os primeiros crentes que proclamavam e anunciavam o Evangelho, inclusive com o perigo de perder a própria vida, tomaram.
no envolvimento com a obra missionária, orando, contribuindo, indo, fazendo diferença até que o Evangelho do Reino chegue a todas as nações e venha o reino na sua plenitude com o Senhor soberano, Senhor da história, Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança, com responsabilidade moral, com responsabilidade nas nossas decisões, e que hoje Ele abençoe e abra o nosso coração para acolher a palavra que nos é ensinada. Deus nos abençoe de maneira muito especial neste dia. Olá, turminha! Que saudade de vocês! Vocês estão bem? Eu estou aqui cheia de saudades e cheia de sacolas. Muitas sacolas. Não fui às compras. Essas sacolas, elas têm tudo a ver com a nossa lição desse mês. Nós vamos falar sobre missões. E o que missões tem a ver com sacolas? Bem, é que cada uma dessas sacolas tem uma letrinha que vai formar a palavra missão. E em cada uma delas tem um ensinamento que corresponde a essas letrinhas. E hoje nós vamos começar com a letra M. M de missionário. O que é um missionário? Peraí, deixa eu ver aqui o que tem na sacola. A Bíblia. Missionário é aquela pessoa que anuncia as boas novas do Evangelho a todas as pessoas que Deus colocar no caminho dela. Mas será que é só isso que tem na letra M? Não. Temos também a palavra manter. Como assim manter? Muitos missionários, eles não trabalham assim num emprego formal, que recebe o dinheirinho para pagar as suas contas. Então precisamos ajudar investindo na vida desses missionários para que eles possam se preocupar somente com isso mesmo, anunciar a palavra de Deus. E essa foi a nossa sacolinha da letra M. Qual será a próxima sacola? É a letra I. E o que tem na letra I? Bem, aguarde até a próxima semana e você vai ficar sabendo. E agora nós vamos orar. Vamos orar pela nossa letra M, pelos missionários esperados pelo mundo. Tá bom? Querido Deus, muito obrigada pela vida daquelas pessoas que se dispuserem a obedecer ao Senhor e foram aí pelo mundo afora pregar a palavra de Deus a todo aquele que ainda não conhece o teu grande amor e a tua salvação. Nos ajude a manter esses missionários onde quer que eles estejam. E nós queremos te pedir também que nos use como missionários aqui onde a gente vive, na nossa escola, na nossa casa, enfim, onde o Senhor nos levar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana e até a próxima sacola. Quer dizer, até a próxima semana. Tchau! Toda sexta-feira, às 4 da tarde, você pode acompanhar na Musical FM 105.7 na cidade de São Paulo, também pelas redes sociais da IBNU e da Rádio Musical FM, o programa Didaquê, Palavra de Deus para você. Não se esqueça, toda sexta-feira, às 16 horas, programa Espaço Didaquê. Os cursos da IBNU já começaram. Os nossos estudos bíblicos você pode acompanhar, como você já viu, né? Agora estamos aí no sábado e no domingo, no mesmo horário, né? Às 7 da noite, temos aí o nosso encontro especial para estudar Salmos e para estudar
o livro de Atos, né? Eu vou estar participando como professor, juntamente com Suzy Lee e Jonathan Hübner, e vai ser um momento especial. Só que dessa vez a coisa tem uma parceria especial com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Esse curso pode ser aí certificado por uma instituição que é uma instituição acreditada e reconhecida pelo MEC. Ainda que o curso seja um curso livre, você tem um certificado e acesso a um material maior e diferenciado. Então você é convidado a fazer parte. Você pode participar só como aluno que vê as aulas que serão transmitidas pelo YouTube, mas também pode participar com essa acreditação, né, diferenciada como curso livre. Você pode receber, melhor dizendo, essa certificação, se assim for o seu desejo. E o curso, na verdade, é um curso completo. A gente aconselha você fazer ele todo, porque ele tem um currículo, né, que vai ser um curso adequado para uma formação básica de quem quer servir a Deus. Estude a Bíblia e a teologia e a vida prática, esse curso de teologia missional aqui na IBNU com a gente. Nós queremos louvar a Deus pela vida das pessoas que querem fazer valer o lema da IBNU, né, que é uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Ontem nós tivemos um treinamento dos grupos IBNU para a cidade, muitas pessoas querendo saber como é que funcionam os grupos, querendo também participar e até liderar alguns desses grupos, e não só agora na cidade de São Paulo, mas em vários lugares do Brasil e também até fora do Brasil. Então nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas. Vamos ter mais treinamentos aí pela frente, e se você ainda não faz parte de um geek, entre em contato com a nossa conexão e pergunte qual geek está mais próximo de você ou qual geek te interessa, porque agora a proximidade ela não é um fator tão relevante, você pode se conectar remotamente também. Então participe de um geek e louvamos mais uma vez a Deus pela vida dos nossos queridos que querem exercer esse ministério tão importante na comunidade onde eles estão inseridos. Já estamos em ação, já temos o início da nossa IBNU Flórida. Você que está na Flórida, na região de Orlando, nós estamos iniciando nosso projeto de IBNU lá, assim como nós temos o projeto de IBNU em Santa Catarina, assim como nós iniciamos e somos parceiros de diversas igrejas novas que temos na cidade de São Paulo, né? Inclusive recentemente nós tivemos uma igreja nova que já é neta da IBNU. A IBNU agora está completando 14 anos e já tem igreja que já fundou outra igreja para o crescimento do reino de Deus. Então, você que está na Flórida, fique em sintonia. Se você quer participar, é possível participar, né, na medida do possível, de maneira física, mas também online e sintonia com a Igreja Batista Nações Unidas. Fique sintonizado e se você tiver interesse, entre em contato conosco pela nossa conexão. Se você tem gostado da programação da IBNU, tudo que ela tem feito, e você quer conhecer mais a respeito da igreja, ou então você quer se tornar membro dessa igreja, nós vamos ter no próximo sábado, dia 13 de fevereiro, um encontro para novos membros IBNU. Ele é um encontro onde nós falamos a respeito da igreja, falamos como nós pensamos, qual a nossa visão para a igreja e qual a missão que ela precisa cumprir. Então não perca, no próximo sábado, dia 13, mais para frente você vai saber o horário da programação, então acompanhe as nossas redes sociais, tanto aqui mesmo no YouTube, como no Facebook e no Instagram. Você pode procurar as nossas redes sociais lá e vai ficar inteirado de tudo que a IBNU tem feito nesses últimos anos. E nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco, queremos pedir que Deus entregue das suas bênçãos na sua vida essa semana e que você possa ter momentos de comunhão a cada dia com Ele, também espalhando esse amor que você recebeu para as pessoas que estão ao seu redor. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem.